Pessoal, eu vou falar baixo porque estou gravando esse vídeo à 1 da manhã desse sábado e não quero acordar ninguém aqui no hotel. Mas é importante, é muito impactante a perda que a gente tem nesse sábado, nesse dia 6 de janeiro de 2024. A morte do Zagallo, claro, né? Ele já vinha sendo acometido de vários problemas de saúde, a idade chega, essa coisa toda, mas a sensação que a gente tinha é que ele sempre superava esses problemas. E mesmo debilitado, quando ele vinha a público, ele vinha ainda com a mesma força ao falar, a força que ele demonstrou na altitude de La Paz, na final da Copa América de 97, naquela decisão por pênaltis na Copa de 98 contra a Holanda, aquela voz firme de alguém que era obcecado pela seleção brasileira e que conquistou o mundo com a seleção brasileira. Ninguém ganhou mais Copas do Mundo do que o Zagallo. 4 vezes. Uma como coordenadora de 94, né, a Copa que a minha geração viu, a Copa de 70 com a maior seleção da história do futebol e as Copas de 58 e 62. E 70, claro, como técnico, em 58 e 62 como o titular da ponta esquerda. Zagallo é importante na história do futebol brasileiro e mundial, primeiro como atleta, né? Porque também são raros os jogadores bicampeões do mundo. E o Zagallo foi bicampeão seguido como titular, o que é mais raro ainda. E, além disso, ele foi um jogador de uma mudança tática no futebol brasileiro. O futebol brasileiro vivia preso ao 4-2-4, né, que era aquela formação com 2 pontas, apenas 2 no meio-campo. Era assim nos anos 50, não é porque estava errado, é porque era assim. Mas Zagallo, na função que primeiro executou no Flamengo, depois executou no Botafogo e aí na seleção, passou a ser o que se chamava a época do ponta recuado, que na verdade era alguém que fechava para o meio-campo, jogando pelo lado, mas ajudando também na marcação. Isso é uma revolução tática no futebol brasileiro, construída pelos técnicos com quem o Zagallo trabalhou, com Dori Kruschner, com Vicente Feola, com o próprio João Saldanha, que foi seu técnico em 58 no Botafogo, com Fleita Solis e Flávio Costa no Flamengo, mas também graças à sua capacidade de visão de jogo como atleta. Como treinador, ele teve uma carreira muito rápida. A gente às vezes fala de técnicos com carreira rápida. O Zagallo para de jogar, assume o Botafogo, é bicampeão carioca e quando há a crise do João Saldanha com a ditadura militar e também com os fantasmas que o Saldanha via em outras situações, e quem quiser tem grande parte do acervo da Placar no Google Books e tem toda essa história da saída do Saldanha lá. O Zagallo assume a seleção brasileira, faz algo do qual ele se orgulhou até seu último dia, né, que era o ataque dos 5 camisas 10, Jairzinho 10 do Botafogo, Gerson 10 do São Paulo, Pelé 10 do Santos, Tostão 10 do Cruzeiro, Rivelino 10 do Corinthians, só que 7, 8, 9, 10 e 11. É claro que isso também tem uma participação muito forte dos jogadores na transformação desse time, porque o Zagallo chega à seleção dizendo que Tostão e Pelé não poderiam jogar juntos, mas eles jogaram. Os jogadores ajudaram nesse convencimento, dizendo que iriam jogar taticamente. E a seleção brasileira, e aí vamos descontar a questão da velocidade de jogo, mas veja a seleção brasileira de 70, todo mundo volta menos o Pelé. E isso eu acho que é muito moderno, né? A gente fala muito do carrossel holandês, mas o Brasil de 70 todo mundo voltava para marcar. Então é importante o registro ao Zagallo. Tem 74, onde ele exagerou no defensivismo, aí vem o tetra, em que ele é o anteparo do Carlos Alberto Parreira. Quando o Parreira começa a apanhar da crítica, é o Zagallo que vem a público
e acabam os dois conquistando o tetracampeonato. Zagallo é muito importante. Zagallo fica para a história do futebol. Com ele vai uma grande parte da história. E com ele também vai um pouco da paixão de ser brasileiro. Poucos foram tão brasileiros na acepção da palavra, apaixonados pelo nosso país, do que Mário Jorge Lobo Zagallo. E ele merece todas as homenagens possíveis. Um abraço.